Alô, alô, Dibradores, está começando mais um DibradaCast. Eu sou o Caissara e tamo aí na atividade. Eu sou o Aguiar e o bom filho a casa torna. Aqui é o 86 e eu voltei e agora é pra ficar. Eu voltei, agora pra ficar, porque aqui é meu lugar. É isso aí, Dibradores, depois de um longo período aí, estamos mais parados aí do que o time do São Paulo. Essa foi boa. É isso aí, Dibradores. A última vez que a gente gravou, que a gente publicou, acho que o São Paulo era um time relevante ainda no futebol nacional. Mas São Paulo era time ainda? É, meu amigo. O Rogério Ceni ainda jogava. Provavelmente. Voltamos aí mais uma vez porque a gente é tipo a portuguesa. De vez em quando você pensa que morreu, que não tá esquecida, mas de repente ela ressurge das cinzas aí. E esse é o Dibrada. A gente tá voltando aí para mais uma temporada de episódios. Agora vão ser ininterruptos, né? Vai ter um agora e outro quando tiver. Mais ou menos assim. Aquela regularidade de sempre. Aquela regularidade infalível, né? Que é você nunca sempre vai falhar. saber. Pois Só que a cobrança agora é mais alta. Né? É um programa de surpresa, né? A gente gosta de fazer surpresa. De repente o cara tá esperando no feed, aí ele dá uma atualizada lá e pá, não tem. Aí o dia que ele tá buscando lá sem saber, aí acaba aparecendo pra ele ali. Ô Aguiar, sabe por quê? Porque o Dibrada é um podcast de futebol e o futebol é uma caixinha de surpresa. Com certeza. Como diria Jardel, clássico é clássico e vice-versa. Com certeza. Viu, Caissara? Diga. Falaram uma coisa aqui que me preocupa. Falaram que nós vamos fazer o próximo programa só quando o Palmeiras ganhar o Mundial? É esse ano com certeza. Será? Será que a gente volta em dezembro de 2018? Eu acho melhor não jogar essa responsabilidade toda pra cima do Dibrada aí, porque nunca aconteceu isso, né? E a gente tá voltando agora, eu quero gravar de novo. Eu não quero esperar o Palmeiras ser campeão mundial, não, porque eu acho que não veremos isso em vida. Também acho que não. Com certeza veremos e será esse ano. Pô, Dibradores, voltamos aí. Hoje o tema que a gente separou pra falar aí, fazer essa casadinha aí com o nosso retorno, a gente vai falar de grandes jogadores que retornaram, seja o clube que o formou ou aquele clube que ele teve uma identificação forte e por algum motivo ele saiu e depois teve seu nome aclamado e acabou voltando para encerrar a carreira ou escrever mais algumas páginas na história do clube. A gente vai fazer... Ou para rebaixar o time, como foi o Vampeta. Ou também um pouco menos gloriosa a passagem, mas a gente vai fazer essa lembrança aí, vai citar, e a gente vai também fazer aquele bate-papo que a gente sempre costuma fazer, aquela resenha camarada sobre esse tema. A gente não tem nem como falar de e-mails ou qualquer coisa, porque a gente tá um tempão sem gravar, então o que a gente vai pedir é, se você tá escutando aí, para você mandar o e-mail ou entrar no nosso Facebook, comentar na publicação do post lá. No nosso site tem todas as redes sociais que a gente tá, tem o facebook.com/blogdibrada, no Instagram também é @blogdibrada, e o nosso site é o www.dibrada.com.br, e tem também o e-mail que é contato@dibrada.com.br. Em qualquer uma dessas alternativas aí você pode entrar em contato com a gente. Manda aí sua sugestão aí, o seu próximo tema, sei lá, xinga o Aguiar, fica à vontade aí pra mandar sua mensagem. E o Aguiar também voltou com o Wikfoot, né, Aguiar? Fala um pouquinho do Wikfoot aí, que voltou. Na verdade, então, o Wikfoot nós estávamos numa página, né? E agora voltamos ao estilo blog, né? Que até o nosso querido aí, Caissara, gostava bem mais do estilo blog do que site. Não é verdade, Caissara? Você já tinha falado isso pra mim há muito tempo atrás. Ele achava que era mais povão. Então nós voltamos pro estilo blog com toda a força, com notícia, gols, ficha técnica, os quadros de sempre, mais de 1.260.000 acessos, né? E vamos que o Wikfoot vai pro seu 9º ano. Mais quase uma década de site no ar aí, em breve uma década aí. Com certeza, e o Dibrada, se Deus quiser, mesmo caminho. Eu voltei, agora
Bom, vibradores, estamos mais uma vez aqui iniciando nossa roda de conversa aí para bater aquele papo. E vamos aí, pessoal. O jogador de futebol aí, em tempos antigos, ele tinha uma carreira muito mais longa, né? Ele ficava no clube por muito mais tempo. A gente teve aí jogadores que fizeram a carreira inteira em um clube só. Hoje, com o futebol moderno, o futebol atual, os jogadores eles têm contratos mais curtos e acabam trocando de time com muito mais frequência, né? Acho que os dois últimos exemplos aí de jogadores no Brasil que vestiram uma única camisa foi o Marcos e o Rogério Ceni, assim, jogadores bem icônicos. No futebol internacional até teve alguns também que acontece isso, né? O Giggs e o Gerrard no Liverpool, alguns jogadores... O Pirlo, né? O Pirlo. Pirlo não, o Pirlo rodou bastante na Itália. Foi, o Pirlo jogou na Juventus, jogou na Inter, jogou no Milan. O Pirlo, ele tá mais pro programa de vira-casaca. Mas a gente tem o Piquet também, tá a carreira inteira o próprio Messi, né? Tá a carreira inteira no Barcelona, mas essa situação tem se tornado cada vez mais rara. E no futebol também acontece do jogador voltar pro clube, né? O que aconteceu, por exemplo, recentemente com o próprio Gabigol aí, apesar de ele ser bem jovem, ele saiu do Santos, bateu com a cara na porta da Europa lá, as coisas não rolaram muito bem para ele e ele logo acertou a volta para aquele clube onde ele se sente mais à vontade para tentar recuperar o futebol e tentar seguir a carreira dali em diante. Aguiar, eu queria ver com você, falando de jogadores que retornaram pro clube, você tem algum na memória aí que foi algo que te impactou de alguma forma aí? No caso do Santos especificamente, tem o próprio Renatinho, né, que passou pela Europa e voltou pro Santos. Tem o Giovani, que é o Messias, né? O jogador, pelo menos é o meu grande ídolo do Santos Futebol Clube. E agora o Gabigol, né? Que eu não sei se ele veio pra tomar cartão vermelho. Não é verdade? Não é verdade, Caissara? O Gabigol aí ainda não voltou direito, né? A gente espera muito mais do Gabigol. E o 86, você tem algum jogador aí que na sua memória aí, ou que você gostaria muito que tivesse voltado e não chegou a ter esse prazer? Alguns jogadores voltaram para o Palmeiras, eu confesso que esperava mais deles, outros eu esperava que voltasse e não vieram. Acho que o caso mais que eu me lembro, assim, né, sou do final da década de 80 ali, eu peguei o Campeonato Brasileiro de 94, me lembro bastante do Campeonato Brasileiro de 94, né, com o ataque que tinha o Edilson, o Rivaldo, o Edmundo. Eu lembro que o Edmundo veio pro Palmeiras em 2007, né, 2007, 2008, ficou ali. Se eu não me engano, ele estava jogando no Figueirense na época, e o Palmeiras acabou contratando ele, se eu não me engano. Só completando a informação com o 86. O caso do Edmundo foi bem engraçado, porque ele jogou o Campeonato Brasileiro de 2004 pelo Fluminense e ele praticamente estava com a carreira encerrada ali, porque ele já era um cara que já não vinha jogando bem há muitos anos, uns 3 anos assim que ele não vinha bem, e ele jogou uma temporada super discreta pelo Fluminense. Eu me lembro até de uma entrevista pós-último jogo do Campeonato Brasileiro, que o contrato dele acabou, né? Tinha acabado com o Fluminense, ia acabar no final daquele ano. E ele trocando aquela ideia, minha carreira foi bem legal, tal, não sei o que vai acontecer no futuro, tal. Aí começou o ano, ele acertou com o time que o Zinho tava digerindo na época, era o time lá do Rio. Nova Iguaçu, não era? Exato, Nova Iguaçu. E aí ele ficou ali, ia jogar o Campeonato Carioca e tal, acabou, de repente, ele indo pro Figueirense. Aí ele fez um Campeonato Brasileiro interessante, foi o Campeonato Brasileiro de 2005, que teve até um jogo lá daqueles que foram remarcados, que o Figueirense ganhou de 4-1 do Juventude, se eu não me engano, e ele fez uma partidaça, fez 3 gols e tal. E curioso que nesse jogo até o Edilson Pereira de Carvalho, ele tava era um dos jogos que ele entrou intencionado a favorecer o adversário do Figueirense, né? E num daqueles áudios que vazaram não, né? Foram mostrados depois, tava falando, o Edilson Pereira falando, aquele jogo lá eu tentei, mas não tinha como, o Edmundo acabou com o jogo. E aí ele ganhou uma sobrevida na carreira dele, né? Depois ele foi pro Palmeiras, teve 2 anos bem legais, né? Conseguiu fazer boas campanhas, era um Palmeiras que ainda estava se recuperando e tal.
E ele conseguiu fazer temporadas interessantes e ele deu uma sobrevida na carreira dele. É verdade, ele conseguiu jogar, ele fez até um bom campeonato. Se eu não me engano, foi 2007, 2008. Eu não sei se ele estava no título de 2008, quando o Palmeiras ganhou o Campeonato Brasileiro. Mas ele chegou a fazer dupla com o Valdívia. Ali o Valdívia jogando bem, o Valdívia fazia algumas assistências para ele. Se eu tô certo, eu acho que ele foi campeão em 2008. Não, eu acho que ele jogou 2006. Já estava no Vasco? Ele tinha voltado pro Vasco. O ataque do Palmeiras era o Kleber Gladiador desse time. Ele já não em 2008? Era o Kleber Gladiador e o Alex Mineiro. Então, em 2007, o Edmundo voltou pro Palmeiras. Para mim foi bastante interessante. Eu gosto desse tipo de homenagem que o clube faz, né? Eu acho que é importante os ídolos voltarem. Eu gostei bastante do Edmundo. Teve um caso também no Palmeiras que foi em 2010, ou foi 2009 ou 2010, que o Wagner Love voltou, né? O Wagner Love jogou em 2004, foi campeão lá da Série B, fez um monte de gol, foi pro CSKA, teve a história dele vir pro Corinthians, não veio pro Corinthians, fizeram a camiseta e acabou que ele voltou. Em 2009, o Palmeiras teve uma passagem rápida, foi aquele campeonato que o Palmeiras estava com tudo para ganhar, trouxeram o Muricy, aí o Wagner Love acabou dando tudo errado, o Palmeiras perdeu, teve a briga lá do Obina com o Maurício, zagueiro Maurício, não era o Maurício Ramos, era aquele zagueiro Maurício, e teve essa passagem. No caso do Wagner Love não foi uma passagem boa, e no caso do Edmundo, pela história do Edmundo, a torcida gostou bastante, e até engraçado que depois o Edmundo foi jogar no Vasco, que também era outra equipe que ele retornou, essa sim que foi o clube formador dele, né? Mas o que eu me lembro assim mais icônico, mais emblemático foi a passagem do Edmundo, que voltou pro Palmeiras. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. O Palmeiras também, acho que teve um outro caso de um jogador emblemático, foi o Evair também. O Evair chegou uma época que ele voltou a jogar no Palmeiras. Não sei se você... Sim, foi em 98. 98, ele foi campeão. Ele fazia parte daquele esquadrão de 94, né? 93 do Palmeiras, né? E aí, mais à frente, ele voltou também e a torcida... O apelido do Evair era Garçom. De 98, quando o Palmeiras arrumou aquela briga lá, o Edilson Capetinha fez as embaixadinhas, o Evair estava naquele grupo. Eu só não me engano se ele estava no grupo campeão da Libertadores, eu tenho quase certeza que estava. Quando assim. Tinha aquele time lá, Paulo Nunes, Oséias, Alex, Evair, Weber, Júnior, enfim, aquele time lá que pra mim é um dos melhores times do Palmeiras. 86, 86. Você já só lembrou de coisa boa aí. Vamos falar da volta do Valdívia? Nossa. Cara, eu já falei em outros programas, cara. O Valdívia é o filho da puta que a gente gosta, né, cara? Valdívia voltou em 2010, cumpriu o contrato, diga-se de passagem, que poucos jogadores cumpriram o contrato como o Valdívia. Não jogou, né? Acho que dos 5 anos de contrato aí, ele jogou 1 ano e meio. Porém, contudo, todavia, o Valdívia cumpriu seu contrato. O Palmeiras pagou uma fortuna por ele. Acho que até hoje está pagando. O Valdívia tem dinheiro pro resto da vida. Mas assim, quando o Valdívia voltou, criou-se uma expectativa muito grande pela volta dele, né? A gente esperava muito. Veio ele, aí tinha o time que tava o Kleber Gladiador também. Então, assim, foi uma passagem que foi uns 5 anos, né? Então, teve a passagem do Valdívia voltando com aquela expectativa do Palmeiras conseguir ganhar as coisas de novo. Aí teve a Copa do Brasil que o Palmeiras ganhou, depois teve o rebaixamento, depois teve a Série B. Foram 5 anos aí que o Valdívia teve entre altos e baixos, mas apenas na arquibancada do Palmeiras ali, né? No setor VIP, porque quase não jogou. E hoje, você gostaria do Valdívia de volta? Com certeza. Traz o Valdívia de volta aí. 86 tem um caso de amor com o Valdívia. É aquela caveleira esvoaçante? Não sei o que é. Eu não sei o que é. Acho que é a magia do Valdívia, né? Que dizem que ele é o mago. Mas se fosse assim, tipo, é o que eu tô falando. Eu gosto de jogadores que voltam pro clubes e que às vezes nem demonstram aquele futebol que demonstraram em outro momento, porque é lógico, estão mais velhos, não vão conseguir mostrar mesmo. Mas pela homenagem, pela aura que se cria. A gente tá vendo um caso recente aqui, que é o do Emerson Sheik, que voltou pro Corinthians. O que vocês estão achando dessa nova passagem dele aí? Cara, eu acho bem lamentável, porque o Emerson Sheik é um cara que ele fez uma história muito bonita no Corinthians e tudo, mas hoje, cara, ele não é um ex-jogador de atividade, fica até um negócio deprimente. O Corinthians já tem um Danilo lá, que também ele tá lá por tudo que ele fez e tal, mas ele é um cara que não... Pela história, né? Mas ele é um cara que não tem condições. Mas vocês não acham que é importante
Ah, cara, eu acho que é importante, sei lá, dá uma arquibancada com o nome do cara, sei lá, faz um tipo de ação pra homenagear o cara. Eu acho que jogar tem que ser quem tem condições, quem tem condições de correr, de jogar mesmo, porque homenagem nesse sentido eu acho bem desgastante, tanto pro clube, que fica com o jogador ali sem total capacidade, e pro jogador também é triste você ver um cara que conseguiu fazer tanto pelo clube e jogando partidas assim deprimentes como acontece às vezes, né? O próprio Renato no Santos, eu acho que já deu a hora dele encerrar a carreira ou sair do Santos, que seja, mas eu acho bem triste que esses jogadores não consigam encerrar a carreira de forma digna no clube, assim, ficam esticando, e aí pode acontecer o que aconteceu com o Marcelinho Carioca no Corinthians, que também voltou para jogar e cria um mal-estar com o clube. O Marcelinho Carioca, eu lembro que até teve problema de justiça, né? Que parece que a justiça obrigou o Corinthians a validar o contrato dele. Não sei se você lembra disso, Aguiar. Lembro sim. Mas viu, só que você falou do Renatinho, Caissara, eu queria aproveitar e falar uma coisa, né? Não sei se você acompanhou o canal oficial do Santos no YouTube esses dias. Não sei se você acompanha. Fizeram uma homenagem pro Renatinho nos 400 jogos e deram uma placa. Mas o presidente do Santos tá tipo dando a placa. Então, tá aqui a placa. Já podia aproveitar, levar a placa pra casa e ficar em casa. Entendeu? Pra nem voltar mais. Sabe qual acho que é o problema? O problema é você trazer esses jogadores e você depositar neles a responsabilidade de mudanças drásticas, de escalação, de uma rotina acelerada, de você colocar o cara para jogar sempre. Quando eu falo de homenagem, eu falo realmente para você trazer o cara e você deixar ele ali, joga de vez em quando, joga quando o time tá bem. Por exemplo, o São Paulo trouxe, também é outro caso, que trouxe o Luiz Fabiano. O São Paulo pagou um dinheiro bom pelo Luiz Fabiano e o Luiz Fabiano não rendeu. E hoje estão falando pro Luiz Fabiano voltar pro São Paulo. Isso é loucura já. O São Paulo já tá com brincadeiras à parte, mas o São Paulo viveu os últimos anos muito complicados e os caras estão desesperados, né? E O Kaká veio pro São Paulo e jogou bem. O Kaká, essa última passagem... O Kaká preferiu encerrar do que voltar. O Kaká já... Não, mas teve um ano que ele voltou. Ele voltou em 2009. E mais recente ele também voltou. Antes de assinar com Orlando City lá, isso é verdade. 2015. Eu lembro que em 2009 ele voltou pro São Paulo, que ele tava naquele time que tava tentando o 4º título até, seguido. Pô, aproveitando o gancho aí no São Paulo e falar em voltas polêmicas, e a volta do Raí na final contra o Corinthians, hein, no Campeonato Paulista, vocês lembram disso? No último jogo, aquilo lá é... É futebol dos anos 90, né? Porque como que o jogador vai estrear na final do campeonato, né? Essas inscrições não se encerram nunca. É coisa que só acontecia no futebol dos anos 90. E o Raí ainda conseguiu fazer o gol na final, ele fez o gol de cabeça. Ele foi o protagonista na final. Né? São os campeonatos paulistas que o Pará fazia. O cara joga no jogo da final, o time rebaixado joga o mesmo campeonato, é campeão no mesmo campeonato. É os campeonatos paulistas daquela época. Com certeza. A gente reclama muito do calendário hoje, mas o futebol já foi bem pior, já pode acreditar. Já foi bem, nossa. Qual campeonato brasileiro com o jogo empatado tinha que terminar nos pênaltis? Mas isso aí é tema para outro programa. Mas só pra você ter ideia de cada coisa que já saiu. Isso é verdade. É tema para um outro programa, mas o futebol já foi bem mais perturbado do que a gente acompanha hoje. Hoje até que tá legal aí. Só tem umas bizarrices aí da federação aí, mas a gente até tolera. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar pra torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Eu vou citar um jogador aqui, eu quero que vocês vejam se vocês reconhecem essa trajetória. Ele foi revelado pelo Vasco em 85, jogou em 2000, depois 2005 e 2007. Romário? É um senador. O que vocês acham do Romário aí? O
Romário é um dos maiores jogadores da história do Brasil aí, do mundo com certeza, mas ele pulava a cerca toda hora, né? Ele jogou todos os clubes praticamente do Rio, né? Só faltou o Botafogo dos grandes. Ele ia e voltava toda hora. Do Flamengo, Vasco e Fluminense, então chegava a ser engraçado, né? Porque ele poderia Acho que ele jogou nos três da mesma. Jogava metade do tempo no Fla-Flu, jogava metade do tempo metade do time no outro. O Romário foi engraçado, cara. Ele jogou em todos os clubes, assim, e várias vezes. Ele ficava pingando mesmo de um pro outro. Mas acho que a maior identificação dele foi com o Vasco, né? Até por ser o clube que o revelou e que ele encerrou a carreira. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Vasco, só jogando em casa, né? Porque ele chegou um momento da carreira dele que ele falava que não ia viajar mais, né? Praticamente. Ele só jogava quando era ou no Rio de Janeiro ou era pertinho ali e dava pra ele dar uma descansada e voltar pra balada, né? Porque o Romário, a preocupação dele era a noite. Ele só jogava se ele não fosse descansar muito pra se preparar pra noite. Outro jogador que voltou no time do Rio e foi bem, foi campeão, foi o Adriano, né? O Adriano Imperador. Ele jogou em 2000, foi revelado em 2000, depois já foi pra Itália, voltou em 2009 e conquistou o Campeonato Brasileiro de 2009, né? O Adriano, ele foi legal essa passagem dele pelo Flamengo, porque ele tava bem desacreditado, porque ele teve problemas na Europa e ele voltou pro São Paulo. Aí ele fez até uma temporada legal pelo São Paulo. E aí ele voltou de novo pro... Que som é esse aí no fundo? O celular tá tocando. O celular é o som do América? O celular tá tocando. O cara com o hino do América. Isso é o de verdade. Ele vai voltar pro programa. Ele quer voltar pro programa. Tá mandando um recado aqui. Sabe de quem eu tô falando? Quem? Acabou de tocar o celular, mandou um recado pro 86 que eu vou passar já pra ele. Falou que tá voltando. Acabou de tocar aqui. Ele é torcedor do América do Rio? Ele é torcedor do América do Rio. Ele falou que o maior time dos considerados diabo é o América do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu. Vou ligar a TV aqui no canal da Universal. Não, mas você não ligava não, porque se você quer ver diabo, você liga na Universal lá, né? Que o diabo começa a falar. Verdade. Mas pode continuar aí. É que eu só tava atendendo, né? Que ele é prioridade, você concorda comigo? É, com certeza. É melhor atender ele pelo telefone do que ele pessoalmente, né, alguém? Com certeza. Mas já tá chegando aí na parada. Tem pergunta pro 86 depois, vai continuar aí. O Adriano, ele teve uma passagem bem legal pelo Flamengo, porque ele já tava desacreditado, né? Ele tinha saído da Inter de Milão, né? Tava todos aqueles questionamentos sobre se ele ia encerrar, se ele ia continuar, e aí ele resolveu voltar pro Flamengo, e aí o Flamengo com aquele time com o Petkovic, que era outra lenda que tava voltando, depois de muitas idas e vindas, totalmente por acaso o Flamengo montou aquele time de 2009, se eu não me engano. Foi 2009, né, que o Flamengo foi campeão com o Adriano. 2009, depois 2011, né? Não, o Flamengo foi 2009 só. 2011 foi o Fluminense. 2009 foi o Corinthians. Não, 2010 foi o Fluminense. Fluminense. Foi o Flamengo, depois o Corinthians 2010. Aí o Fluminense e Corinthians de novo depois. Mas enfim, o Adriano, ele teve essa passagem bem interessante pelo Flamengo aí, e foi o último respiro da carreira do Adriano, porque depois ele chegou a voltar para a Europa e ele voltou pro Corinthians, voltou pro Brasil para o Corinthians, e já foi aí fez poucas partidas, poucos gols, ficava mais no departamento médico e tudo, e o Adriano teve esse último suspiro aí de relevância na carreira com a camisa do Flamengo em 2009, e aí por ser um jogador tão significativo para a torcida do Flamengo, aí teve um sabor todo especial, com certeza. Teve outro jogador que voltou pro próprio Vasco, é um jogador emblemático dos anos 90, muito famoso, muito habilidoso, que é o Felipe, né? Lembra dele, o Felipe, que ele jogou em 96 no Vasco, revelado, aliás, pelo Vasco 96, até 98 lá, ele chegou a jogar no Palmeiras e voltou só em 2010. Ele jogou até com o Juninho Pernambucano, né? Eu ia citar o Juninho Pernambucano, né? Mas o Felipe, ele faz parte da escola Romário aí, né? Que girou bastante nos clubes do Rio. Mas mais relevante ainda foi o retorno do Juninho Pernambucano, porque esse sim, ele saiu bem novo, né? Ele teve uma carreira de sucesso na Europa e saiu do Vasco já campeão da Libertadores, tudo. Ele era um timaço, né? Acho que, se eu não me engano, ele foi campeão em 2002 também, da Copa 2000.
na verdade de 2000, na João Avelanche. Ele tava naquele time de Romário, Euler, Juninho Paulista e ele, que era um super time do Vasco. E aí ele foi pra Europa, ele virou, como o Galvão diria, né? Virou o rei da França, amigo. Ganhou um monte de... ganhou um monte de título lá, se eu não me engano ele foi heptacampeão de forma consecutiva. Voltou pro Vasco só pra dar aquele carinho pra torcida, né? Parece que, eu não sei se é verdade, mas saiu na imprensa que ele voltou com o registro dele de atleta profissional era com salário mínimo, né? E ele tinha, claro, evidente que ele tinha outro tipo de gatilho no salário, né, tal, para dar o upgrade, mas o registro dele era simbólico praticamente, né, no salário mínimo. E tem essa curiosidade no retorno do Juninho Pernambucano, que é um dos maiores jogadores da história recente do Vasco aí, com certeza. Vocês estavam falando do Juninho Pernambucano, a década de 90 tinha isso, né, tinha fulano de tal carioca, fulano de tal paulista, Marcelinho carioca. No caso dos Juninhos tinha o Pernambucano, que a gente acabou de falar, e tinha o Paulista. O Paulista ele foi revelado em 93 pelo Ituano, jogou um tempo no São Paulo, né? Foi ídolo do São Paulo, foi para a Inglaterra. Eu lembro que ele chegou a jogar no Palmeiras em 2000 e tantos, 2002, 2003, não me lembro exatamente. E em 2010 ele encerrou a carreira como jogador do Ituano. E o Juninho Paulista teve um fato curioso até, né? Ele era um presidente e jogador do Ituano. E coisa que aconteceu com o Rivaldo também no Mogi Mirim. Mas o Juninho rodou bastante também. Mas ele chegou a ser campeão, né, do mundo em 2002. Exato. Na verdade, ele era titular no início da campanha do Penta. E ele perdeu a vaga no decorrer da competição pro Kleberson, né? Porque o Felipão, com o jeitão gaúcho de jogar, preferia um jogador que era mais preocupado com a marcação do que com a ofensividade, que era, no caso, o Juninho. E aí, no decorrer da Copa, ele acabou ficando de reserva, mas fica aí o registro desse jogador aí tão importante para a história. No Middlesbrough lá, ele foi eleito o jogador mais, acho que o estrangeiro mais importante do clube. Ele tem uma moral muito grande lá no campeonato inglês. Esses dias ele ganhou o prêmio teve não uma eleição que fala, um artigo de uma revista lá falando sobre os jogadores brasileiros mais relevantes da Premier League. Ele foi eleito o principal jogador aí. Acho que ele só chegou um pouquinho depois, ele perdeu essa vaga, né, pro Felipe Coutinho, que teve uma passagem bem relevante lá recentemente. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Então, mas antes de eu falar no Júlio César, o goleiro que voltou, só um detalhe. O Edmundo, voltando no Gigante da Colina antes de ir pro Flamengo de novo, o Edmundo teve 4 retornos no Vasco da Gama, vocês sabiam disso? Eu acho que é o recordista do programa, que a gente falou, que eu lembro que teve 3 passagens, ele retornou 4 vezes. Eu tô vendo aqui segundo lance, né? Segundo lance aqui são 4 retornos, mas então, o Júlio César voltou sem a esposa querer, né, cara? Embaçado isso aí. Mas também quem quer jogar no Rio? Que no caso do Júlio César foi realmente uma questão de homenagem e oportunismo, né? Porque o goleiro que eles tinham contratado, o Diego Alves, estava quebrado, você não podia manter o Aranha no gol, Muralha. Né? O Aranha não, o Muralha no gol. O Aranha, pô. Eu confundi. Se fosse o Aranha ainda tava bom, né? Porque você confundiu com a musiquinha, o Muralha no gol. A dona Aranha subiu pela muralha. O que você achou dessa piada aí, Aguiar? Ai. Eu tô rindo porque foi muito ruim. Mas tem que ter a piada ruim, porque se só tiver piada boa, não vai ser piada boa, vai ser só piada, entendeu? Tem que valorizar a piada ruim. Não tem parâmetro. Mas o Flamengo não podia. O Diego Alves estava quebrado, o Muralha não estava segurando mais nada. E aí foi oportuno, né? Chamar o Júlio César, tava para encerrar a carreira. E querendo ou não, a gente já falou, acho que isso no primeiro programa, né? Lembro bem disso, quando a gente falou isso no primeiro programa, quando a gente falou dos goleiros sauros. O Rogério, o Dida e o Marcos, que a posição de goleiro é mais confortável para o jogador que é um pouco mais velho.
Ele consegue ficar... o preparo físico dele não tem que estar tão apurado para ele catar no gol. É diferente você colocar o Emerson Sheik com 30 e tantos anos aí no ataque, é diferente você deixar o Júlio César no gol, enfim. Eu acho que foi oportuno no caso do Flamengo, acho que foi bem bolada essa jogada do Flamengo aí, né? De trazer o Júlio César de volta para jogar durante alguns meses. Quem não gostou foi a Susana Werner, né? Mas aí Ele tava no Benfica, né? Tava lá na Europa, curtindo, aí de repente tem que voltar pro Rio nesse momento, né? Que vivemos. Eu acho que... E não dá nem pra tirar a razão dela, né? Porque realmente você tem a carreira do jogador, né? Ele faz o que ele quiser, mas... Tem a questão familiar, logística aí, tudo, né? Filhos na escola, toda. E querendo ou não, é o pai do filho dela, né? Dos filhos dela. Então o cara vai pro Rio de Janeiro, você já pensa em intervenção, essas coisas todas aí. Não dá pra tirar a razão dela, né? Enfim, fica aí o episódio do... Mas é que assim, é que pra gente não pega tanto, porque no caso do Aguiar, a mulher dele gosta que ele saia de casa, que ele é muito chato. Se fosse possível, eu mandaria ele pra Sibéria, né? A mulher do Aguiar pediu pra ele se alistar, pra ver se ele virava soldado na intervenção. O Aguiar tá aí ou ficou chateado? Não, mas não tem problema na piada, viu, 86? Que ela tá querendo que até aceita um emprego lá no Iraque, Israel, sabe? Um lugar bem longe. Síria. Tá, viu? Mas você sabe que perto do Caiçara, 86 é ancião, né? Não, assim, porque eu acho que o Caiçara não vai lembrar, mas o 86 vai lembrar. Os anos 90 teve um cara que saiu e voltou, um dos maiores volantes do futebol dos anos 90, capitão da Portuguesa, que saiu da Portuguesa, foi pro São Paulo, depois voltou pra Portuguesa. Lembro sim. Capitão, eu lembro. Eu não lembro dele jogando, eu lembro da figura do capitão. Jogador volante mais importante, o último dos grandes volantes da história do futebol, entendeu? Ele chorou demais naquele jogo lá, que ele jogou contra o Corinthians, lembra? Isso mesmo. Que teve um pênalti inventadíssimo pelo árbitro lá, e ele chorou. Lembra daquele César lá, que era zagueiro, também chorou pra caramba. Chorou pra caramba. Eu tô errado ou o Evair também tava na Portuguesa nesse time aí? Cara, não vou saber. Eu acho que sim, eu tenho uma vaga lembrança. Se eu não me engano, o Evair também tava. Aí que veio o juiz. O Bentinho tava, eu lembro do Bentinho. Bem famoso juiz da Argentina, entendeu? Mas, como falei, isso é tema para outro programa. Não fico no tema só, mas voltando. Capitão é o grande nome dos anos 90. Quem passou pelos anos 90 nunca vai esquecer do Capitão. Ele jogou no São Paulo depois? Jogou. Então. Ele teve que sair da Portuguesa para ganhar um título no São Paulo. Ele tava naquele time de vice-campeão de 95 da Portuguesa? Ele tava nesse time junto com o Galo. Fazia meio de campo junto com o Galo. 96. 96, né? 95 foi o Santos, na verdade, o vice. Foi o Santos. Escorreu uma lágrima agora, né, Aguiar? Foi muito triste aquilo. Você já sabia que ele ia na sua canela, cara. Ele é estilo... Lembra do Claudio Miro do Santos? Tem alguns volantes característicos. O Wilson Gotardo era esse tipo de jogador. Posso contar uma rapidinha do Claudio Miro? Pode contar. Caissara, escuta essa. Santos São Paulo, estreia do Claudio Miro e do Lúcio no Santos. 8 minutos do primeiro tempo, cartão vermelho, Claudio Miro. Durou tudo. Primeiro tempo, não é segundo não. Primeiro tempo. Durou bastante. Eu não vou esquecer porque o cara conseguiu ser expulso com 8 minutos. E o Aguiar tem uma queda por esse tipo de jogador que ele chamava o Claudio Miro de Deus da raça. Não vou nem responder o Caissara. Esse tipo de jogador, tipo o Capitão, o Claudio Miro, o Wilson Gotardo, Marcinho Guerreiro. Nossa, isso é anti-futebol, pelo amor. O cara já entra amarelado. Caissara, diga. Tava escutando? Sim. Você sabe quem é meu padrinho no programa, né? O que tem o seu padrinho? Então, só pra te lembrar que você sabe quem é meu padrinho no programa, então pega leve aí. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar pra torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a Lenço pro Maracanã que vai chorar muito. Tem um jogador que ele fez... Não que ele fez um lobby, mas a imprensa fez um lobby quando ele tava saindo do Fenerbahçe lá, como tem o Fenerbahçe, queria muito que ele voltasse, que é o Alex, que ele acabou voltando pro Coritiba, né? E é um dos jogadores que eu queria bastante que voltasse pro Palmeiras. Quando ele voltou pro Coxa, ele jogou bem, jogou partidas muito boas, memoráveis, mas não conseguiu... O maior feito dele foi fazer um campeonato que o Coritiba não fosse rebaixado, né? Mas o Alex, na volta dele pro Coritiba, ele jogou muito
bem, né? Vocês lembram da volta dele? Sim, lembro sim. o Alex jogou muito pelo Curitiba nesse retorno. E o Alex é engraçado porque ele poderia ter escolhido, né? Porque tanto a torcida do Cruzeiro, do Palmeiras ou do Curitiba iria receber o Alex de braços abertos, porque ele deixou uma história muito bacana para esses clubes, né? No Cruzeiro ele foi o craque daquela tríplice coroa, né? Que foi em 2003. No Palmeiras ele foi campeão da Libertadores, então ele tem uma história bem marcante. E o curioso, falando referente ao nosso tema, é que essa passagem de 2003 do Alex pelo Cruzeiro foi, na verdade, a segunda passagem dele pelo Cruzeiro. Ele teve uma primeira passagem muito apagada pelo Cruzeiro, e em algumas reportagens até ele já conta uma história que o taxista que foi buscar ele no aeroporto dessa segunda passagem, ele chegando lá em BH pra ir pro Galo, né? Assinar contrato, essas coisas, e o cara do. O Galo não, pô. Pro Galo, é a torcida do. A Raposa. Torcida. Você quer formar uma guerra civil? O país já tá quase uma. Eu errei o bicho, né? Errei o mascote aí. Mas a Raposa, ele indo pra Toca da Raposa, né? Até o nome sugestivo. O motorista do Cruzeiro tava bravo, porque, porra, esse cara aqui não fez nada na primeira passagem, os caras vão trazer ele de novo. Mas ele veio bancado pelo Vanderlei Luxemburgo na época, e na segunda passagem ele decolou. Se você tiver um pouco de curiosidade, entra no YouTube, você vai encontrar o vídeo dele falando sobre essa história aí, que é bem engraçada. É que, com certeza, na hora que ele foi campeão da Tríplice Coroa, ele pegou uma carona com esse motorista de novo aí. Eu tenho certeza que o sorriso do motorista tava largo. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar para a torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a aliança pro Maracanã que vai chorar muito. Teve um jogador também que atuou pelo Palmeiras, e é um cara que eu gostava bastante. Eu gosto desses jogadores icônicos assim, né? Que o apelido dele era Filho do Vento. Euler foi vice-campeão. Era o Mirandinha do Palmeiras. Isso mesmo. Ele jogou no Atlético muito tempo, né? Ele jogou pelo Atlético Mineiro, fez bastante sucesso lá. Ele foi revelado pelo América de Minas, né? Em 88, estou vendo aqui, e voltou em 2008, 30 anos depois. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pra encerrar a carreira. Não é possível, cara, que ele tenha voltado 30 anos depois pra encerrar a carreira. Não, 30 não. Desculpa. Logo, se vê que o forte do 86 não é exatas. Não é exato, não é. Exato. 30 estaria fazendo esse ano, né? Mas, enfim. Voltou 20 anos depois. Ele pode voltar 30 anos depois, porque o Oscar Pérez, goleiro do México, tá jogando com 44 anos aqui. E eu apoio a volta do Filho do Vento. Agora ele pode ser o avô do Vento. Deve ser, né? Agora ele não é mais o filho. Agora é o avô do Vento. Pode voltar pro América, Euler. Não, o pai ele era em 2008, agora ele é o avô do Vento. O Euler, eu gostava do Euler jogar. O Euler ele foi um dos protagonistas de uma das partidas mais emocionantes que eu vi pelo Palmeiras, que foi Palmeiras e Flamengo. Palmeiras fez 3 gols em 5 minutos aí e venceu o Flamengo na Mercosul de 98. Lembrando que as 4 Copas do Mercosul que teve, das 4 edições, o Palmeiras chegou em 3 finais e ganhou só uma. Isso prova que é numa Copa irrelevante, né? Não, que irrelevante. Irrelevante é que vocês ganharam em 97, aquela Comembol lá que nem... Comembol, a Copa épica, que a gente ganhou do Rosário Central na Argentina. E eu me lembro muito bem de eu e o Caissara éramos bem pequenos. Eu lembro de quando você foi comemorar a Copa Comembol, você chegou falando que o Santos foi campeão na casa do meu avô, a gente morava todo mundo junto lá. É isso mesmo. O senhor 86. Antes de você falar da Comembol, primeiro descubra o ano. Foi 98, não foi 97. Já começa por aí. Certo? Segundo, é claro que eu lembro. Porque, pô, tá com tanto tempo sem ganhar um título internacional, você acha que eu esqueci da Copa, certo? E o mais importante que o Caissara tava citando aí da Mercosul era um lixo, era mesmo. Você sabe por quê? O Santos não participou de nenhuma edição da Mercosul. Um campeonato que o Santos não participa é a mesma coisa um campeonato que o Real Madrid e o Barcelona não participam. Ou seja, não tem crédito. Fica sem credibilidade. Sem credibilidade nenhuma. Por isso que o Palmeiras chegou em 3 finais. E ainda fez feio, né, em 2 delas. Essa Copa Mercosul é a precursora da Sul-Americana, que é essa competição aí que tem time que ganha com meia final só.
você ter ideia como que esse torneio já vem errado desde aquela época. É uns times aí da Vila Sônia, né? Morumbi, Com certeza. por aí. O cara comemora meio título. É brincadeira. Assim, só um gancho. Não foi citado o treinador nessas voltas, mas já parou pra pensar em fazer as... Mas treinador vai ser complicado. Porque... Não, calma. Só quero citar um. Já pensou em fazer uma conta de quantas vezes o Joel Santana treinou os times do Rio de Janeiro? Então, é isso que eu tô falando. O próprio Luxemburgo, acho que ele já treinou o Santos umas 4 ou 5 vezes. O Leão também. Aí virou loucura. É outro problema. Oswaldo de Oliveira em tantos clubes aí. Vocês se recordam da vez que o Dunga tava pra voltar pro futebol brasileiro? Ele voltou pro Internacional. E ele acabou indo... Ele voltou pelo Inter, né? Ele jogou aqui, tá escrito aqui que ele jogou em 83 pelo Inter, encerrou a carreira em 99 pelo Colorado mesmo. Eu lembro bem, porque assim, na época nessa década de 90, eu pensava assim, caramba, esses caras aí que estão jogando, eu pensava que os clubes brasileiros não tinham dinheiro pra pagar esses jogadores que ganharam a Copa do Mundo, porque eu lembro do Dunga em 94, né, e depois em 98, como capitão da seleção, tipo aquele jogador que jogaria em qualquer time, né? Eu não tinha até hoje eu não tenho uma impressão boa do futebol, eu não sei nada de futebol, mas na época eu sabia menos ainda, porque eu falei, caramba, mas esses caras aí vão voltar, tipo quando o Branco, aquele lateral esquerdo, tava jogando no Atlético, eu tava assistindo algum jogo do Campeonato Brasileiro nessa época, e o Branco tava jogando ou pelo Atlético ou pelo Corinthians, eu não me lembro exatamente. Eu ficava pensando, caramba, o cara acabou de jogar uma Copa, agora voltou pro Brasil, que porcaria. Esse time da seleção não é diferente de hoje, né? Tipo, o Dunga, ele nunca foi protagonista internacionalmente falando, né? Na seleção ele era muito forte, capitão, tudo, mas na seleção ele não era assim, na seleção, eu digo, ele nunca defendeu um clube assim, internacional de destaque e tal. É diferente de hoje, né? Tipo, qualquer jogador da seleção brasileira aí tá jogando num clube da Europa e de relevância maior. Então, toda essa declaração aí do 86, que não entende muito, que não entendia nada e não sei o quê, é fato, né? Porque senão o cara nem ia torcer pro Palmeiras se entendesse alguma coisa de futebol. É fato. Não, torcer eu nem digo. Agora, quando o cara começa a falar que sente saudade do Valdívia, do Euler, aí fica complicado de defender mesmo. O filho do vento. Eu preciso fazer uma pergunta pro 86. 86. Esse cara não voltou pro Palmeiras, não jogou do Palmeiras, mas eu tenho certeza que é o grande ídolo de vocês, principalmente em 2014, Thiago Ribeiro. O Thiago Ribeiro, o Paulo Nobre devia dar um busto pra ele, porque o Thiago Ribeiro, ele salvou o Palmeiras de ser rebaixado no ano do centenário. O Paulo Nobre devia pegar todo aquele dinheiro que ele emprestou pro Palmeiras, e depois o Palmeiras tá tendo que pagar em parcelas, e falar, olha, toma, Thiago Ribeiro, o nome do estádio vai ser o seu nome, porque ia ser uma vergonha, uma tragédia que ia perdurar não ia nunca se apagar. No ano do centenário, o time é rebaixado pra Série B. Então, assim, Thiago Ribeiro, se você estiver ouvindo, cara, você é 10. Você está nas minhas orações todas as noites. E o gol mais importante comemorado na Arena do Palmeiras foi o gol marcado pelo Thiago Ribeiro, que foi marcado na Bahia. Que você vê como Como pode, né? Esse time do Palmeiras realmente proporciona emoções diferentes pra torcida palestrina, com certeza. Abusado mandou um recadinho à torcida do Vasco, o arquirrival do Flamengo, o clube que o revelou. O que eu posso falar pra torcida do Vasco é que quando tiver um Vasco Flamengo, leva a aliança pro Maracanã que vai chorar muito. Pra fechar, né? Porque não foi citado, mas que voltaram também, que acho que nós não citamos, foi o Robinho, pelo Santos, que já teve umas 3 voltas, e o Fred, né? O Robinho, ele teve 3 passagens pelo Santos, né? A de abertura da carreira dele, né? Que ele sobe do profissional. Sim. E aí depois ele teve mais 2 passagens. Uma em 2010, né? Naquele super time de Neymar, Ganso e companhia. E um pouquinho mais pra frente em 2014. E aí uma passagem mais modesta. Que ele não conseguiu ser campeão da Copa do Brasil. Na verdade foi campeão São Paulista, mas foi uma passagem mais discreta. Então, e teve mais um, só pra fechar também aqui do futebol paulista, alvinegro aí da capital, o Vampeta,
que voltou no Corinthians, né? Depois de Europa, seleção brasileira e tal, voltou pro Corinthians. E eu quero aí aproveitar que o pai dele também voltou. Tá, pera aí, mas você tem que falar do Vampeta, que foi muito bom ele ter voltado, que ele foi rebaixado com o Corinthians. Isso é a coisa mais legal que tem. Tava, tenho certeza que tava. Ele tava em 2007. O Vampeta voltou pro Corinthians, depois de passar pela Europa, seleção brasileira, ser campeão do mundo, tudo, pra fazer o quê? A grande alegria dos adversários, rebaixar o Corinthians, não é verdade? Isso foi fantástico. O Vampeta tava naquele time lá. Pra mim, uma das maiores alegrias também que eu tive na minha vida, depois de ser campeão da Libertadores, ser campeão da Copa do Brasil, ser campeão da Série B, que é muito importante também, quando você cai e voltar, foi o Corinthians ser rebaixado, enfim. Claro, a grande volta do Dibrada, o pai do Vampeta, ele que estava ausente, cuidando da vida política do país, volta em grande estilo. Você sabe de quem eu tô falando, Caissara? Você sabe de quem eu tô falando, 86? O Anjo Caído. O Anjo Caído tá de volta. Volta ele, volta a conexão, vai ficar firme, só que assim, ele volta, mas ele tem algumas exigências. É contrato novo, você sabe, né, gente? Não tem que fazer o quê, né? E o contrato dele é em euro, quem vai bancar é o 86. 86 que vai bancar esses contratos em euro aí. E assim, eu já vou. Já é pra falar do contrato agora ou não? Por favor, já é o momento da conexão. Então tá, ó. Então, vamos lá, mãe, conexão. Vocês lembram como que era a conexão? Sempre aqueles jeitos. Não, Aguiar, é melhor você começar a falar qual é o procedimento pra fazer a conexão, porque às vezes a gente tem ouvinte novo, né? Que a gente tá sim, voltando. Tem todo o procedimento, né? Você tem que. Lembra? Não é um copo de água, é um copo de pinga. Pode ser até. O Caissara falou que tá podendo ser até reais. Não tem problema. Vai ter que ter álcool. Catuaba. Tá na moda. Vai ter que ter pra galera de baixar ainda o bala like. Põe perto do seu notebook, celular, certo? E aí, vamos prestigiar esse ser celestial, esse ser tão importante do que tá de volta, certo? E hoje ele não vai falar muito dos campeonatos, porque o campeonato não começou ainda, mas ele quer falar um trato novo. É o seguinte, como ele é um ser supremo, ele manda em tudo, ele falou que vai participar do programa assim e quando ele quiser, ou seja, se ele não quiser aparecer no programa, ele falou que se dane. Foi as palavras que ele me falou. Então, o Anjo Caído falou que ele participa do... É uma das coisas que está no contrato. Participa do programa a hora que ele quiser. Outra coisa, ele não quer mais a imagem dele vinculada com a imagem do Corinthians, como o 86 costuma fazer. Ele falou que é o América e ele não vai se vincular com uma coisa mais ruim do que ele. Se vincular com o Corinthians pode prejudicar a imagem dele, né? Pode prejudicar a imagem dele. Outra coisa, isso não sei porquê, eu não sei nem porquê, é ele que não faz o papel, mas ele falou que o 86 vai ser obrigado a assistir a série Lucifer inteira. Não posso fazer nada, faz parte do contrato, é ele que tá exigindo, eu não posso fazer nada. E então ele falou que agora o programa vai ter que falar pelo menos uma vez do América, do Rio de Janeiro, que ele falou que torce pro América, ele definiu que o América do Rio de Janeiro é o time dele. Mais uma vez, ele quer deixar bem claro, não vincular ele à imagem do Corinthians, a político, certo? Ele falou que não quer essa imagem vincular mais com ele, porque ele tem uma imagem a zelar, entendeu? Ele não pode então. Se juntar com coisa. Então, assim, nos próximos programas, o nosso né, o ser aí supremo, o Anjo Caído, já vai começar a falar um pouco mais de futebol, tá? Hoje eu só tô fazendo uma breve apresentação dele, mas ainda até o final do programa ele manda um aí pra vocês. Então, Dibradores, depois desse recado todo especial do Anjo Caído aí, se você tiver querendo fazer uma consulta com ele, qualquer tipo de coisa, manda uma mensagem aí pra gente através das redes sociais aí ou do próprio e-mail, que o Anjo Caído a gente vai estar direcionando o e-mail pro Anjo Caído aí, na medida do possível aí, se ele não estiver fazendo nenhuma traquinagem, ele vai estar te ajudando aí nas suas coisas ou qualquer coisa do tipo. Mas para você que está escutando o DibradaCast aí, a gente está voltando com tudo em 2018 aí, é ano de Copa, a gente está super motivado para fazer novos programas aí. Vamos seguir aí. Você faz programa 86? Faço programa de áudio público na internet. Tá. E a gente... Só queria tirar a dúvida. Mostrou muito interesse, que me deixou espantado aqui. Não, porque assim, Dibrada precisa de patrocínio, quem sabe? Pois é. Então, mande uma mensagem. Então entre em contato com a gente aí. Curta a nossa página no Facebook, a gente sempre pede, que é legal a gente aumentar a nossa rede de seguidores nas mídias sociais. E
sugestões para próximos programas aí, qualquer coisa nesse sentido, a gente vai ficando por aqui nesse programa. E Aguiar 86 aí, canal aberto para vocês mandarem as mensagens. Quero agradecer aí e falar que é muito importante estar de novo aí. A gente sentia falta, né, de estar gravando. Muito bom ter o Aguiar de volta. Apesar do Aguiar ter Tamo junto. estar no inferno aí, com o anjo caído, a gente espera que o inferno astral do Aguiar aí melhore e que ele esteja com a gente sempre aí, porque o Aguiar é muito importante pro Dibrada Cast. Tamo junto. Agora é firme mesmo. Firme e forte. E quanto ao programa que o Caissara tá fazendo, Aguiar, eu sou o empresário dele, depois você manda um WhatsApp pra mim. Não, beleza. Tem que escutar isso ainda. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil passar. Sem um banho de mar, tem a distância, a lotação. Tumulto então, tô no favelinha. Peguei fora da linha, meia Copacabana é o bonde ideal. No ponto final, o rebu é total. Pular pela janela pro bonde é normal. Zoando no asfalto, zoando na areia. Quando chegar na água vou me acabar. Quando chegar na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tô no rango desde as 2 e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar, o meu time ganha. Porque eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo, sal e doce, dragão chinês. Tô no rango desde as 2 e a lombra bateu. O jogo é às 5 e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar.